Sejam todos bem-vindos ao episódio de lançamento do ArchiFlow. Meu nome é Letícia, estou aqui como host honorária, tá? Desse projeto incrível, idealizado pelas mentes dessas mulheres maravilhosas, que eu vou estar apresentando agora. A Franciele Pereira. Olá, pessoal, tudo bem? E a Carolina Esteves. Oi, gente, tudo bem? Gurias, começando aqui, para tirar todas as dúvidas, por que ArchiFlow? Então, Lê, nós trabalhamos com arquitetura, urbanismo, né? Dentro do urbanismo com novos loteamentos, com regularização fundiária, e são todos assuntos muito técnicos. E nós, particularmente, gostamos muito de planejamento, né? De planejar as coisas para que elas saiam ali conforme cronogramas e conforme tudo aquilo que a gente já prevê antes de iniciar algum projeto. Mas a gente entende que no empreendedorismo, né, às vezes as coisas, elas não acontecem ali sempre conforme planejado. Às vezes aparecem algumas questões que a gente tem que resolver e muitas vezes de imediato a gente não consegue resolver. Então a gente acredita muito no flow das coisas, assim, que as coisas vão acontecendo e elas vão direcionando para soluções das coisas. E com base nisso, né, Carol, a gente também queria trazer para o podcast a ideia de que essas coisas técnicas poderiam ser mais simples, que a gente poderia usar uma linguagem que qualquer pessoa pudesse entender um pouco mais sobre aquele assunto. Afinal de contas, habitação, cidades, todo mundo usa. Nós usamos a cidade, nós construímos a cidade, todas as pessoas. E sentimos, né, que esses temas têm que se tornar mais de conhecimento geral, mais democrático, para que as pessoas possam fazer mais escolhas. Então, vamos falar de arquitetura, de urbanismo, de regularização fundiária, de negócios, empreendedorismo feminino, novos loteamentos, construções sustentáveis, modulares, para que isso seja de conhecimento aí de todo mundo que estiver assistindo a gente. E essa é uma situação que é sensacional, porque a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar, e eu aprendi milhares de situações que tá envolvendo a arquitetura e a cidade, o urbanismo, que são coisas que às vezes a gente usando a cidade, a gente nem percebe, mas que impactam muito na nossa vida, né? Então, o projeto, vocês estão de parabéns. É um projeto maravilhoso. E eu queria começar pela Fran aqui. Fran, você cresceu aí cercada de mulheres fortes, né? E desejando ser bailarina, arquiteta ou jornalista. O que te fez escolher a arquitetura? Então, eu fui criada pela minha mãe e pela minha irmã, né? Minha irmã é 12 anos mais velha que eu. E eu acho que como toda criança, eu fazia balé quando era pequena, então queria muito ser bailarina. Mas eu sempre falei muito, assim, a Carol às vezes brinca, a Fran vai começar a falar, porque eu gosto muito de falar. Então, o jornalismo era por causa disso, eu admiro muito a comunicação e eu acho que ela é muito importante. Mas, desde muito pequena, eu cresci numa casa muito simples, né, eu dormia com a minha mãe, por exemplo, e eu sonhava, assim, eu idealizava fazer uma casa pra mim, pra minha mãe, pra minha irmã. Então, a gente passava nas ruas, eu ficava olhando, eu gostei disso nessa casa, gostei disso naquela outra casa. Quando eu viajava nas férias pra casa da minha avó, a casa da minha avó era no interior, né? Então, era uma área muito rural. Atrás da casa da minha avó tinha árvores, assim, bem grandes. E entre as árvores tinha um espaço, assim. Então, eu chegava na minha avó, eu limpava todo aquele espaço, eu fazia um cercadinho, assim, e eu começava a organizar cômodos da casa. Ah, aqui vai ser a cozinha, aí eu enchia de coisas que eu podia usar, imitando ralador, pote, coisa assim, aqui vai ser o quarto. Aí eu pegava coisas que tinha ali pelo pátio mesmo, folhas, e fazia um quarto. E quando eu terminava de montar aquela casa, acabava a brincadeira, perdia a graça. Que legal. Então, eu acho que a vontade de cursar arquitetura veio disso, assim. De dar uma solução melhor, uma vida melhor para as pessoas que tu amava. Exatamente. Tu ama, né? Exatamente. Que legal, guria. É bom quando a gente é passional pela profissão que a gente escolhe, né? Isso é muito legal. E, Carol,
Quem te conhece sabe que tu tem, assim, uma conexão muito forte com a natureza, né? Sempre nas conversas vai ter algum elemento. E eu queria saber de ti, assim, em que ponto da tua infância teve alguma coisa que te marcou muito? O que aconteceu, né, pra te ter essa paixão tão forte pela natureza? E como a arquitetura entrou no meio de tudo isso? É uma pergunta bem auspiciosa, né? Eu cresci numa família rodeada de muito amor, né? A minha mãe e meu pai, vou trazer eles para a história, porque eles me ajudaram a eu me tornar quem eu sou. E a minha mãe sempre foi uma mulher, e até hoje a gente vai na casa dela, ela mostra todas as flores que abriram no jardim. Ela tem um jardim que eu costumo dizer, né? Eu encontro fadas por lá. E sempre esse olhar para a natureza de uma forma muito de admiração e de encantamento. Ela nunca perdeu. Ela fez 69 anos há pouco e ela continua com o mesmo olhar de encantamento e que passou para mim. E meu pai, engenheiro civil, uma pessoa muito correta, muito diplomática, muito preocupado em fazer o seu trabalho muito certinho, também foi passando para mim, né, essa vontade de querer fazer as coisas sempre de uma forma melhor. E como é que a arquitetura entrou na minha vida, então, eu sempre me emocionei muito quando eu conheci um arquiteto. Eu estava lá no científico, no 2º grau, né? E sempre que eu conhecia um arquiteto, uma arquiteta, eu ficava extremamente emocionada. Eu nem conseguia entender direito por quê. E depois, na hora de decidir, né, que carreira seguir, eu acertei, depois de algumas dúvidas. Oscilei, né, entre a profissão da minha mãe, o que meu pai queria e o que meu coração me dizia, e escolhi mesmo seguir meu coração. Arquitetura. Arquitetura. Que legal. Legal. E descobri, né, eu acho que a Fran também, acho que quando a gente cursa arquitetura, a gente descobre que a gente não fazia ideia o que era, efetivamente, ser arquiteto e urbanista. Eu cursei Liberato, né, eu fiz eletrotécnica no Liberato, e lá nós tínhamos algumas cadeiras técnicas, né, nós tínhamos desenho técnico, porque para nós podermos fazer ali o projeto elétrico da casa, a gente precisava entender da planta, então a gente começou a desenhar a planta baixa no Liberato. E aí depois que eu saí do Liberato, eu fui direto pra faculdade, e aí tu chega na faculdade achando que, né, nossa, vou criar e tal. E é muito maior que isso, né? Muito maior, assim, a arquitetura, ela tem inúmeras possibilidades, inúmeras áreas de atuação. Ela é muito mais do que fazer o projeto de uma casa, ou então fazer um projeto de interiores, né? Ela é muito mais, ela tem uma função social que é muito bonita. Sim, o impacto dela é muito grande, né? E a gente vai ver isso ao longo desse episódio. Então, gurias, assim, tendo uma proximidade maior com vocês, é claro o desejo que vocês têm de quebrar a norma, de mudar a regra, né? Vocês querem transformar tudo. Então eu queria que vocês compartilhassem um pouco da onde que veio isso. Teve alguma coisa que aconteceu na vida de vocês que vocês não quiseram cair na mesmice, tipo, esse é o caminho, então eu vou seguir por aqui, né? Então, não, eu vou ser inovadora, eu vou mudar isso. Por mais que seja difícil, eu vou seguir por esse caminho. Teve algum momento, assim, que determinou isso, ou foi um conjunto de coisas? Eu acho que no meu caso foi um conjunto de coisas, porque quando eu saí da faculdade, apesar de eu já ter trabalhado como técnica, né? Quando tu sai da faculdade é um mundo novo, assim, a faculdade não te ensina tudo sobre a vida profissional, né? E aí eu comecei a trabalhei em um escritório de arquitetura, depois eu fui para uma construtora, onde eu tive contato com a construção civil convencional mesmo. E depois de um tempo atuando na construtora, faltava algo, assim. E aí eu lembro que eu conversei com uma conhecida e eu disse pra ela, eu quero estar num lugar onde eu possa trabalhar mais com urbanismo, que eu possa impactar de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo eu quero que esse lugar se preocupe com o meio ambiente, se preocupe com as pessoas que estão ali, né, compondo a equipe. E foi esse desejo, assim, isso foi algo que começou, assim, muito forte em mim no começo de 2021, essa vontade. E aí, em outubro de 2021, eu encontrei a Carol na empresa.
E aí foi que realmente as coisas começaram a tomar forma, assim, a lidar de forma diferente com aquela rotina de trabalho, sabe? Eu acho que até então eu não tinha espaço para fazer essas ideias acontecerem, sabe? Para trazer fortemente, assim, aquilo que eu acreditava. Faltava um pouquinho de espaço no meu ambiente de trabalho, assim, para que isso acontecesse. E Carol, qual foi o momento? Eu acho que tiveram 2 situações, assim. Uma, quando eu cursava arquitetura ainda, que eu comecei a aprender sobre obra em si, comecei a vivenciar nas cadeiras ali que a gente ia para campo, visitava a obra, acompanhava a construção, e eu comecei a pensar que aquilo tudo não fazia o menor sentido, construir daquela forma como se construía. Eu tinha até um certo, vamos dizer assim, um certo pânico de pensar que a gente estava construindo pedra, né, assim, destruindo pedra e construindo pedra. E essa sensação foi comigo ao longo do curso. E eu tive a sorte de ter a oportunidade de trabalhar em 2 construtoras de construção modular. Pré-fabricado, modular. E eu vivenciei essa mudança da forma de construir desde o período da faculdade, no estágio, onde eu comecei a trabalhar numa construtora em Cachoeirinha e depois já formada em Ivoti. E isso fez com que eu jamais pensasse em construir da forma, né, como se construía antes, né, de uma forma tão agressiva ao meio ambiente, né. E o segundo momento, daí que eu fui fazer a minha especialização em sustentabilidade, daí eu me mergulhei nisso tudo para entender e aprender mais, né. E o segundo momento foi quando eu estava executando uma dessas casas, né, que eu projetei de forma mais sustentável. Eu era em Viamão, num condomínio, né, de alto padrão. E eu cruzava indo de Esteio para lá, eu cruzava por Alvorada. E passava por áreas bem carentes da cidade. E eu via, depois de estudar tudo que envolve tornar uma construção mais sustentável, eu passava por aquelas casas muito, muito carentes, de família muito carente, muito necessitada, muito vulnerável, e dizia, meu Deus, mas é aqui que essas soluções de sustentabilidade devem estar aplicadas, né? É aqui onde as pessoas mais precisam de conforto, de segurança, de eficiência. Como que eu posso trazer para cá? Essa dúvida que surgiu na minha cabeça lá em 2013, 2014, e eu não tive a resposta por um longo tempo. E foi em 2018, quando surgiu a oportunidade para eu trabalhar com regularização fundiária urbana através da REURB, que eu percebi, depois de uma primeira reunião numa comunidade em São Leopoldo, que uma senhorinha lá, que devia ter os seus mais de 70 anos, pegou na minha mão, assim, com os olhos cheios de lágrima, e disse, então é verdade que agora eu vou conseguir ter o documento da minha casa. Naquele momento que tudo fechou, e eu disse, é assim que a gente começa a falar de um desenvolvimento sustentável, real e inclusivo. Porque se as pessoas não têm o documento, o título de propriedade, que é o básico, né, da sua casa, o seu investimento de uma vida inteira, como é que a gente vai falar de soluções sustentáveis, né? De eficiência térmica, eficiência energética, conforto ambiental, qualidade do ar interno. Primeiro, as pessoas têm que ter a dignidade da sua propriedade, para que daí a gente consiga evoluir na pirâmide, né? Sim. Na pirâmide de Maslow, a gente consiga despertar essas outras curiosidades e interesses, né, nas necessidades humanas. Foram esses 2 momentos, assim, mais marcantes para mim. Nossa, que legal. Veio do inconformismo, mas não deixaram o inconformismo de lado. Só esperou aparecer a oportunidade certa para realmente desenvolver isso. Essa é realmente uma característica muito admirável, assim. Realmente, chega a emocionar, assim, ouvir essas histórias de vocês e saber que vocês persistiram, né? E Fran, falando assim sobre a tua formação, especialista em cidades e gestão de território urbano, o que te motivou a ir para essa área, assim? Quando eu entrei na arquitetura, né, eu sou formada, né, eu e a Carolina, em arquitetura e urbanismo. Né? Nós somos urbanistas de título. Então, quando eu entrei na arquitetura, o início da faculdade, assim, pouco se fala sobre urbanismo, né? O que eu acho que, inclusive, deveria ser o contrário. Eu acho que a gente deveria iniciar estudando mais sobre as cidades.
E com o passar da graduação, eu me apaixonei pelo assunto, por cidades. Então, quando eu me formei, eu fiquei mais ou menos 1 ano, assim, focada em trabalhar na carreira, e aí voltei a estudar. Voltei a fazer a especialização, né, Cidades, Gestão Estratégica do Território Urbano, na Unicinos, e porque eu acredito que a gente precisa pensar melhor nas nossas cidades, né? A gente precisa pensar o macro, para daí pensar as edificações. Por exemplo, quando eu fui finalizar a pós, eu fiz a monografia, que é o trabalho final ali que tu entrega para ser aprovado, sobre cidades litorâneas e a expansão do perímetro urbano, né? Eu já trabalhava com regularização fundiária, então eu já entendia a importância, né, de ter as áreas regularizadas, de ter um maior controle sobre a expansão do território. Porque, um exemplo, as cidades do litoral, elas estão crescendo muito, né? Tem várias reportagens e artigos que indicam que, após a pandemia, principalmente, né? A pandemia veio para popularizar o home office. Uhum. Então, com a possibilidade do home office, o que as pessoas procuram? Elas procuram uma melhor qualidade de vida. Uhum. Elas querem morar em locais que tragam mais satisfação para elas. E morar na praia é um dos primeiros ali, nas opções delas. Então, as cidades litorâneas, elas estão crescendo muito nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. E o que acontece? Principalmente quando as pessoas compram em áreas que são irregulares, que não foram pensadas, acontece a questão de destinação errada de esgoto, né? Aí não tem uma drenagem pluvial, que é a água da chuva adequada, as pessoas constroem, né, mais do que deveriam, então não há... a água, ela não permeia ali no solo. Tem uma série de coisas que vai acarretando em problemas. Sim. E assim, Fran, o que isso, por exemplo, impacta no meu dia a dia como uma pessoa que vai lá passar o veraneio? Digamos assim, todas essas questões que acabam acontecendo pela expansão do território. Vou trazer 2 exemplos, tá. Assim. Acontece muito no período de veraneio, das pessoas irem pra praia e voltarem ou estarem lá e pegarem alguma virose, por exemplo. Algo assim. Sim, já aconteceu. Por quê? Porque a gente precisa ter uma destinação e um tratamento correto do esgoto gerado. Acontece também, né? Quem nunca foi para passar ali férias no litoral aqui do Rio Grande do Sul, e aí no dia 31 de dezembro, 5 horas da tarde, a galera querendo se arrumar para o ano novo, não tem água para tomar banho. Isso é porque as cidades, elas não estão planejadas para aquele volume de pessoas. O que acontece no período do verão? A população da praia, ela praticamente triplica. Então, a cidade, ela não tem infraestrutura suficiente para dar conta daquelas pessoas. Sim. E o que está acontecendo com grandes empreendimentos, né? Principalmente grandes edificações verticais, né? Torres tem muito prédio. Num terreno, tu tem quantas famílias morando ali? Né? E cada família produz o seu esgoto, o seu lixo, consome água, consome energia elétrica. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, né? As cidades, elas têm áreas de expansão planejadas, que é onde, teoricamente, deveria ser investido ali os recursos para ir controlando essa expansão. Só que hoje, também, as prefeituras, elas não conseguem ter uma fiscalização que acompanhe esse crescimento desenfreado. Então, não é uma coisa fácil de se resolver. Mas com planejamento, com estudos, né? A gente consegue conter isso. Uma prova disso são cidades que têm a sua legislação muito bem descrita ali e uma fiscalização muito forte. Que é o caso de Gramado. Sim. Gramado, tu não pode construir muito alto ali, mais do que já tem, acho que são 4 pavimentos, não me lembro bem agora. Mas por quê? Porque a cidade deseja manter aquela identidade. Sim. Porque é uma cidade muito turística, né? Então, a cidade, para manter aquela identidade, ela acaba fazendo leis, como é o plano diretor, um pouquinho mais restritivas. Sim, que o plano diretor seria as regras da cidade, daquilo que pode ser feito, construído, daquilo que não pode. E se a gente for programado, até fui semana passada, tu percebe que tem todo
tudo é uma certa identidade, não, os prédios também não são muito altos. A única coisa que o pessoal reclama muito é a falta de estacionamento. Que não tem como, que eu acho que entra aquela questão de que a cidade talvez não é para comportar tanta gente, mas consegue comportar, não tem esses problemas como tem no litoral de, sei lá, faltar água daqui um pouco, ou enfim. Mas é interessante isso aí. É uma questão, existem 3 leis que são muito importantes, né, numa cidade. É o plano diretor, a lei de zoneamento, né, que diz ali onde vai ser residencial, comercial, onde pode ter indústria. E o código de edificações, que dele regulamenta realmente a edificação, né, os ambientes, questão de iluminação natural, ventilação natural, área mínima, essas coisas. Então, é muito importante seguir essas legislações. E até nos grandes empreendimentos, assim, fazer estudo de impacto ambiental, fazer estudo de impacto de vizinhança, né? Um exemplo, no Vale dos Vinhedos. Se qualquer incorporadora quiser fazer um empreendimento lá, tem que fazer um estudo, né, visual da paisagem. Por quê? Porque o Vale dos Vinhedos tem uma paisagem que é ali a essência e é o que caracteriza aquela região. Então, não dá para simplesmente construir um prédio ali de 20 andares no meio dos vinhedos. Então, o setor de planejamento e habitação da prefeitura, né, ele é responsável por fazer essas análises quando chega um estudo de um empreendimento como esse, né? Sim. E eu acho que, se tratando da cidade como um todo, esse, né, volto a frisar o que eu falei lá no início, esse estudo ele tem que ser do macro para o micro, pra gente poder entender qual é a interferência que aquele empreendimento vai ter na cidade. Sim. Né? Um exemplo, trazendo para a nossa realidade. A Orla do Guaíba. Né? Aquela orla, eu acho que é um dos espaços mais democráticos que a gente tem. Sim. Só que, para chegar até lá, num domingo de sol, de verão, é bem complicado. Sim. Porque tem todo o entorno ali, né? Ele tem que ter uma mobilidade. A mobilidade são as ruas, os transportes públicos. Tem que ter uma mobilidade adequada para chegar até ali, né? Então, é isso que eu me refiro quando eu falo de estudos macros. Né? A gente tem que olhar para o entorno também e ver como é que as pessoas vão chegar ali, né? Para onde que vai ser... A cidade tem condições de tratar aqueles resíduos que vão ser gerados, né? No caso de grandes empreendimentos residenciais. Então, foi por isso que eu escolhi, porque eu acho que é um assunto que tende a ficar cada vez mais em evidência. Porque como a gente fez até hoje, não dá para continuar fazendo. Sim. Né? O meio ambiente, ele já não aguenta mais. Ele já vem dando sinais há muito tempo de que, ó, eu tô chegando no meu limite, né? Construam de forma mais consciente. Sim. Porque não tem como a gente mudar de planeta. Sim. Né? Pelo menos por enquanto. A gente vai ter que ficar aqui. Então, nada mais justo que a gente cuidar daquele lugar onde a gente mora, né? Sim. Que legal, Fran. Isso tudo é maravilhoso. Enquanto você estava falando, eu lembrei de um jogo que eu jogo, que a gente vai construindo cidades. Daqui um pouco o Bala não deveria ter construído nesse lugar. E ainda é um jogo chamado Farol, fez muito sucesso nos anos 2000. Mas, enfim, né? Carol, você. Depois de algum tempo cursando arquitetura, o teu TCC te levou para a Itália, né, com soluções sustentáveis. Conta pra gente sobre o que era o teu TCC e como é que foi essa experiência de sair do Brasil, pegar o teu TCC embaixo do braço e apresentar na Itália. Sozinha. Sozinha ainda por cima. Foi uma bela experiência. Na verdade, eu fui para desmistificar essa história de sair do país, porque isso já faz bastante tempo, né? E foi lá em 2009, foi em 2009 que eu fui. E eu fiz um projeto, um complexo empresarial, tinha um prédio de flats executivos, um prédio comercial e uma área toda ali de anfiteatro, restaurante, uma loucura, bem doida, fazendo um projeto gigantesco de TCC. Mas eu gosto, né, esses desafios. E eu projetei ali uma fachada ventilada, então uma solução de eficiência energética, utilizando o vento, né, uma solução natural para diminuir o consumo de ar-condicionado, né, tanto na parte dos flats quanto das salas comerciais. E essa solução me fez com que um professor meu, querido Dalazen, me indicasse para participar de um fórum na Itália.
Energy Forum, onde foram apresentadas todos os participantes soluções de eficiência energética, edificações em cidades. Então, assim, lá eu me deparei com tanta coisa que aqui no Brasil eu nunca tinha ouvido falar. Né? Ali a sustentabilidade entrou na minha veia. Porque até então nem disciplina disso tinha, né, na arquitetura. E foi então que, me apaixonando pelo tema, e conheci a Itália, que era o sonho da minha vida, conhecer a Itália. Então, assim, eu fui sozinha. Naquela época não tinha, o smartphone não era tão legal como ele é agora. E me comuniquei muito bem com todo mundo lá. Tomei muito vinho quente, né? Se não sabemos a língua, vamos nas mímicas. Foi uma experiência muito legal. E eu voltei, então, determinada a estudar sobre construções sustentáveis. E mergulhei nisso e me encontrei, né? Porque aí uniu a natureza, que eu me sinto tão parte dela. E sinto que todos somos, né, parte do meio ambiente. E por isso que devemos cuidar dele, né? Tem uma historinha que eu gosto de falar, né? Que eu acho que é uma viagem, né? Das minhas viagens que eu gosto. Viagens. Que o homo urbano, né, foi expulso do paraíso, que é a natureza. E a gente não consegue viver mais hoje tão em simbiose com a natureza. E a gente acaba destruindo, em vez de utilizar toda a inteligência que existe em toda a natureza, inclusive nosso corpo, tirar proveito disso para aprender e criar soluções mais inteligentes. E o que eu tenho estudado atualmente, que é biomimética, que é um tema apaixonante também, né? Que são soluções de design baseada na inteligência da natureza, né? Que também legal. É muito legal. Não sei se eu te respondi. Muito interessante. Fui longe. Está respondidíssimo. E uma pergunta para vocês duas, assim, de uma forma objetiva. Como é ser mulher na área de vocês? Polêmicas. Polêmicas. É maravilhoso. A gente causa tanto impacto, tantos olhares desconfiados, tanta necessidade de provar 1000 vezes que somos capazes de fazer. Então, é desafiador, mas é uma delícia provar que nós somos competentes como qualquer outra pessoa, né? A gente pode fazer o que a gente quiser. A gente consegue executar o que tiver, o problema que aparecer na nossa frente. A gente tem resiliência para resolver. Esses anos todos empreendendo, desde 2012, que foi quando eu abri a primeira empresa, me deu... Essa foi a grande lição, né, do empreendedorismo para mim, é resiliência. É aprender que os problemas chegam, no início eu descabelava. Hoje eu sei que eles são grandes professores que chegam para mim e chegam para nossa equipe. Então, é desafiador ser mulher no setor, no ramo da construção civil, né, urbanismo. Mas é legal quando a gente consegue ir provando e abrindo caminho para que outras mulheres também venham, né, ocupar os seus espaços. Que legal. E eu acho que eu aprendi muito com os chefes homens que eu tive, por exemplo. Porque muitas vezes eles poderiam ter me ensinado coisas muito boas que eles me ensinaram de uma outra forma, né? Uma forma que não me... Como é que a gente fala? Não me invalidasse tanto. Né? Então, hoje eu acho que esse é um dos grandes aprendizados. Eu acho que é um grande desafio, mas é gratificante. Alguns momentos são gratificantes, assim. Nós fizemos uma viagem recentemente para São Paulo e nós sentamos numa mesa com outros 3 homens para levar, realmente, assim, apresentar as nossas ideias, né? As nossas empresas. E a pessoa que nos atendeu nos deu tanta atenção, assim, que foi muito legal. Então, esses momentos, eles são raros. Na maioria das vezes, as pessoas nos olham com uma cara assim, sério que vocês querem fazer isso? Mas, quando esses outros momentos acontecem, das pessoas nos darem atenção e realmente, assim, prestarem atenção na nossa capacidade técnica e no nosso lado de empreendedora mesmo, isso é muito gratificante. Esses dias, conversando com a Laura,
né, que trabalha conosco, eu disse pra ela, se um homem entra numa reunião com 3 argumentos, uma mulher tem que entrar com 6. Porque no momento que a gente passa pela porta, nós somos julgadas pelo nosso cabelo, pela nossa maquiagem, pela nossa roupa, pelas nossas unhas, pela maneira como a gente sorri. Então, assim, hoje, acho que depois de muita coisa, assim, que eu passei, depois de muita coisa que eu aprendi com a Carolina, eu tenho muita segurança de entrar numa reunião. Porque eu sei que eu sei daquilo que eu vou falar. Sim. Né? E isso nos dá uma segurança. Então, não importa o que vier ali do outro lado. Eu vou saber segurar a onda ali e mostrar o meu trabalho. Mas, sim, teve muitos momentos difíceis. Sim, até aqui. Desculpa. E isso é interessante, que depois de passar por tanta invalidação, a gente passa a duvidar de si mesma, né? E é interessante, ó, se um homem entra com 3, tu entra com 6 e esteja segura de que tu sabe, né? E isso é engraçado, a gente tem que se validar, né? Eu sei do que eu tô falando. E, enfim, vocês parecem ter muita sintonia uma com a outra. Eu queria perguntar como vocês se tornaram sócias nessa vida. Olha, eu acho que isso é coisa que vem de outras vidas, na verdade. A gente se conheceu um pouco antes de começar a trabalhar junto, né, Fran? Eu fiz 2 entrevistas com a Carolina quando eu era estagiária e ela não me contratou em nenhuma das entrevistas. Então, quando eu fiz a entrevista com ela para trabalhar na ATL, a primeira entrevista foi online, porque a gente estava ainda, era 2021, então a gente estava naquela fase, né, a gente já estava entendendo como a pandemia funcionava, então a primeira entrevista foi online, a segunda que foi presencial. E quando abriu a câmera, porque não era ela que estava falando comigo, né, pelo WhatsApp. Quando abriu a câmera, que eu vi que era ela, eu pensei, não vai me contratar. Eu já conversei 2 vezes com essa mulher, em 2 empresas diferentes, em 2 momentos diferentes. Ela não vai me contratar. Mas fiz toda a entrevista. E quando chegou na entrevista presencial, ela olhou pra mim e ela disse assim, então tá, eu quero que tu repita tudo aquilo que tu falou pra mim no online. Tu já imaginou se eu tivesse inventado alguma coisa da minha cabeça? Não ia saber responder de novo. Mas aí... Mas eu acho que eu nunca te falei, é porque eu tinha certeza que era tu. eu não conseguia reproduzir tudo que tu me falou, e eu fiquei encantada no momento que eu entrevistei ela para ser gerente de projetos, né? E eu fiquei encantada e perplexa, eu disse, se eu contar o que ela me contou, ninguém vai acreditar. Então conte, por favor, né? Foi bem... Ai, que legal, foi bem legal. Gurias. E aí eu comecei a trabalhar na TL, como gestora de projetos da Carol. E aí a gente foi indo, né, trabalhando juntas. Estamos aqui hoje. E daí, no início desse ano, né, Fran, eu te convidei para ser minha sócia. Então, hoje nós temos 3 empresas, né? A TL Projetos e Cidades, a Telos Urbanismo e a Casulo Modular. E até sobre isso eu gostaria de perguntar para vocês, né? Vocês estão vivendo um momento de transição na vida de vocês, da TL para Telos, né? Conta um pouquinho sobre como é que tá sendo essa transição, o que é a Telos. Então, a TL Projetos e Cidades é a empresa originária, né? Eu tenho esse CNPJ desde 2012, onde eu trabalhei muito, aprendi muito, a gente formou uma equipe grande, a gente chegou a ter 30 colaboradores. E uma equipe focada desde 2018 em REURB, né? Em projetos de regularização fundiária urbana. E a gente, com a sintonia que a gente tem, né, e com os valores muito parecidos, a forma de enxergar a vida e de querer mudar o mundo, porque a gente acredita nisso. Acho que é aquele brilho no olhar da minha mãe de se admirar com a natureza. Eu peço em que isso se preserve em mim, que eu consiga sempre ter esse encantamento pela vida, né? Sim. E que a gente trabalhe junto para isso se transformar. E daí surgiu a ideia da gente abrir uma nova empresa com um novo posicionamento de mercado, começando uma história novinha do zero, né? Que é a Telos Urbanismo, que no nome já vem uma homenagem à deusa terra, a mãe natureza, né? Que é Telos. E é onde a gente se propõe, então, a fazer projetos tanto de regularização fundiária, quanto de novos loteamentos, trazendo muito essa questão de soluções eficientes e sustentáveis para as nossas cidades, né? E eu acho que a ATL,
ela nos trouxe uma segurança frente a órgãos públicos, né? Nós trabalhamos muito com prefeituras e de poder defender aquilo que a gente acredita. Uhum. Porque as pessoas têm um paradigma de que tudo aquilo que é mais sustentável é mais difícil, ou então é mais caro. E não é. É só questão da gente estudar realmente as possibilidades e querer fazer. Né? Tá muito mais no querer fazer do que ser mais difícil. Uhum. Então, a ATL nos trouxe essa segurança, assim. O nosso trabalho técnico, ele é muito bom. Sim. Então, a gente conseguiu conquistar esse espaço no poder público, sabe? Sim. De poder chegar e dizer assim, olha, a gente quer fazer dessa forma, a gente entrega laudo ambiental, plano de arborização em todas as áreas, porque a gente quer que as pessoas tenham calçadas mais arborizadas, uma qualidade de vida melhor. Então, a Telos, ela vem muito com isso, assim, vem na frente, sabe? Sim. De qualquer outra coisa. E, assim, para quem nunca ouviu falar no termo, né, regularização fundiária, Uhum. o que é isso, né? São áreas da cidade onde as pessoas não têm o título de propriedade no seu nome, a matrícula, a escritura, como muitos conhecem ainda. Então, a gente faz projetos para deixar isso tudo organizado, Sim. né, dentro da prefeitura, dentro do registro de imóveis, e todo mundo ter a dignidade ali de ter o seu documento. E os novos loteamentos é o quê? Então, a gente arruma a área da cidade que não está, né, documentada, organizada, e também faz novos loteamentos, pensando assim, a cidade precisa crescer de forma organizada, né? Com espaços de qualidade, com segurança, proporcionando qualidade de vida para os habitantes. Sim, e não foi só, tipo assim, 1, 2 vezes que eu ouvi. Várias vezes eu conheço pessoas que já compraram, por exemplo, um loteamento e falaram, ó, eu não vou investir nessa casa porque eu não tenho certeza se não vão chegar e vão tirar de mim. Né? Isso é uma realidade. É uma realidade. Né? E é muito legal o trabalho que vocês fazem, assim, na área. É realmente inspirador. Eu queria perguntar pra vocês do outro projeto de vocês, da Casulo, né? Como é que ela entrou nisso tudo? A Casulo, ela está em processo de gestação nesse momento, né? Ela deve nascer, efetivamente, começar a produzir no ano que vem. Mas eu vou ter o maior orgulho de falar, porque é a realização de um grande sonho, assim, do meu maior sonho, que é construir casas sustentáveis, né, para o mercado. E sabendo da resistência do público em incorporar nos projetos soluções de sustentabilidade, porque acham que é muito caro, ou que não é necessário, isso é só para o meio ambiente, então não precisa ter aqui em casa. O que eu entendi lá em 2014, quando eu fiz algumas obras, que eu precisava construir casas e vender. Porque daí eu faço um projeto sustentável, construo, entrego e vendo, ó. Então, assim, a gente faz o que a gente entrega o que a pessoa quer, mas a gente faz o que a pessoa precisa, né? Então, aí vem a questão da fábrica modular, porque construções modulares, assim, eu acho que pré-fabricada, não existe forma mais eficiente, né, de se produzir uma edificação sustentável, porque é um ambiente fabril, controlado, com qualidade controlada, um ambiente de qualidade para os colaboradores também poderem ir trabalhando e entregar algo assim com menor impacto, né, ambiental, porque a gente vai poder escolher materiais, a gente vai poder cuidar a forma de implantar essa construção, essa edificação, vamos dizer assim, com mais técnica, com mais segurança de valor investido, de tempo. Então, vamos dizer assim, é um grande avanço, né? Que eu acho que o futuro é modular. Né? E o melhor de tudo, falando aqui de uma pessoa que está em obra, tá? Minha casa está em obra, já triplicou 3 vezes o valor. E hoje é muito interessante o fato de que imagina, eu vou chegar lá na tua fábrica, vou ver o que a Carol vai me vender e é aquele valor que eu vou pagar. Eu não vou ter surpresas. Não vai ter surpresa, é valor fechado. E a Casulo, né, ela vem é uma complementação a todos esses ideais, né? Soma com a Telos. Né? A Telos é uma homenagem à Mãe Natureza, à Mãe Terra. A Casulo traz na sua essência, né, uma coisa muito natural e que, na verdade, fala de uma conexão com a gente mesmo, né? Do casulo que somos.
e traz elementos muito naturais, a madeira engenheirada, então vai vir muita coisa legal por aí. A gente vai falar de muita inovação na construção, né? E na construção de casas, de prédios, de cidades. Por isso que a gente está aqui. Que legal. E toda a audiência do Arquiflow vai poder acompanhar isso aqui ao longo dos episódios. Com muitos convidados, né? Também Olha, muito experientes e que sabem muito para compartilhar com a gente. Porque é um dos assuntos que a gente quer tornar mais acessível para as pessoas, né? Porque quando a gente fala em construção modular, né? Quando a gente fala que é em menor tempo, que traz mais garantia, né? De orçamento, de qualidade, que vai trazer também um olhar diferente para a mão de obra da construção civil, que hoje a gente sabe que é muito difícil achar uma mão de obra qualificada na construção civil. Então, para transformar isso em mais acessível para as pessoas, para que elas possam optar pela construção modular, né? Sim. Porque a gente sabe que hoje a realidade da maioria das pessoas é a construção convencional. Sim. Só que não dá mais para construir assim. Não dá mais para construir do jeito que a gente constrói. Então, o objetivo do Arquiflow também é trazer isso. Essa conscientização, essa quebra de cultura, né? Achar que porque sempre foi assim, vai ser sempre assim. Vocês vêm trazendo essa opção que ela vai ser competitiva no mercado, que ela vai trazer opções sustentáveis e que vai mudar a vida de muitas pessoas. Exatamente. Que legal. Gurias, a gente já falou o que fez vocês entrarem nessa área, né? O que impulsionou vocês. Agora eu quero fazer uma pergunta filosófica, né? Por que vocês fazem o que vocês fazem hoje? O que é que motiva? Levanto da cama, tô indo no trabalho. Por quê? Que bela pergunta, né? Filosofia. Eu acho que, no meu caso, pelo menos, o que me motiva a trabalhar com o que eu trabalho, né? Com urbanismo, com habitação, com construções modulares, é a importância do tema. Porque, assim... tá lá na Constituição, todo mundo tem o direito a ter moradia digna. Sim. Né? Muito se fala do Brasil ter um déficit habitacional. O déficit habitacional do Brasil, ele não é quantitativo. Não falta casa em números. Falta moradia digna e de qualidade. Sim. Então, eu acho que isso é um assunto muito importante. Ele embasa muitas coisas na vida de uma pessoa, na vida das crianças, principalmente. Aproveitando, tem um post lá no Instagram da Telos que fala sobre a importância da habitação, né, principalmente na vida das crianças, porque a habitação está muito ligada à saúde, inclusive. Sim. Então, hoje, isso me motiva a trabalhar com o que a gente trabalha. E o que me motiva a empreender, que eu queria aproveitar, inclusive, para falar, que eu até... pouco tempo atrás, eu não me considerava uma pessoa que podia ser empreendedora, né? Quem conversou comigo sobre isso foi a Carol. E essas coisas que a gente constrói na nossa cabeça, que as pessoas vão falando, então essa limitação, a Carol me ajudou a tirar da minha vida, assim. E o que me motiva hoje a continuar empreendendo é dar oportunidade para aquelas pessoas que querem a oportunidade de fazer diferente, sabe? De se dedicar ao seu trabalho. Eu sou uma pessoa que ama muito o meu trabalho. Ele é uma das coisas mais importantes da minha vida, assim. Então, dar oportunidade para que as pessoas que também amam o trabalho, assim, consigam trabalhar e se sentir bem com aquilo, se sentir realizadas, é o que hoje também me motiva a continuar empreendendo. Você, Carol? Bonito isso. Linda, né? Porque eu faço o que eu faço, eu sinto um grande chamado para fazer algo de impactante com relação à natureza, à preservação da natureza. Dentro da minha área, que é arquitetura e urbanismo. Eu sinto um forte chamado, eu medito muito, e eu me conecto muito com a natureza e converso com ela, inclusive, e realmente sinto que cada vez mais pessoas sentem isso também, e a gente precisa se movimentar nesse sentido, né? De não só reduzir o impacto que a gente causa hoje, e que todos podemos e precisamos melhorar, todos, né? Mas de tentar, de alguma forma, amenizar o impacto negativo que a gente já causou no passado, né? Porque a natureza está aí, o planeta Terra está aí, a gente
vamos dizer assim, o prejuízo, quem sofre na pele somos nós, né? Os seres humanos, os outros animais. O planeta segue existindo mesmo quando a gente não estiver mais por aqui. Mas a gente tem que tentar viver o máximo tempo possível nesse planeta, porque é muito lindo, né? A natureza é muito perfeita. E isso me motiva muito a enfrentar todas as dificuldades que vêm surgindo no caminho, que não são poucas, né? Sim. Empreender é um ato muito solitário e que requer muita coragem. Sim. Né? O empreender feminino, não sei o masculino, eu nunca fiz isso, essa pergunta para um homem empreendedor. Mas para mim, e a Fran, depois que veio pro lado de cá, também sentiu isso na pele. A gente... liderar é muito solitário. Porque quando tu faz parte de uma equipe, de um time, a galera toda tá contigo, né? Sim. Porque eu já fiz parte de várias equipes maravilhosas. E hoje eu tenho uma equipe minha e que eu faço parte, mas não faço, né? Sim. Então isso foi uma das coisas, assim, difíceis de aprender, mas que aprendi e tá tudo certo. É assim mesmo. Sim. E faz parte da gente crescer, né, quanto empreendedor e conseguindo, né, superar até as vontade de fazer parte do grupinho que a gente não faz mais. Que não faz mais. E, gurias, assim, pensando na Telos hoje, qual que é o sonho, o objetivo da Telos? Assim, ó, trabalhamos até aqui, empreendemos com muita coragem, muita determinação e chegamos no sonho. Eu acho que o sonho da Telos é que a gente possa contribuir, né, ainda mais de maneira significativa para o planeta, para as cidades e expandir a nossa atuação, né? Hoje a gente atua Rio Grande do Sul e Santa Catarina, poder expandir essa atuação, fazer a diferença em outros estados, em outros municípios, em outros países. Sim. E nos especializar cada vez mais no planejamento urbano, sabe? Sim. Nas cidades. Por exemplo, agora a gente está estudando muito sobre projetos de master plan, né? Que são bairros, assim, pensar no planejamento de um grande bairro. Eu acho que o sonho da Telos é isso, é impactar positivamente as cidades, o meio ambiente, em cada vez mais lugares, e que esse impacto seja cada vez maior, né? Trazendo resultados maiores e mais impactantes. Certo. E, Carol, assim, pensando na estrutura da empresa, o que é o Telos Conecta? O Telos Conecta é um trabalho bem legal que a gente desenvolve junto com a equipe. Então, é um espaço que a gente tem dentro da empresa para os colaboradores ou alguns convidados especiais virem e apresentarem algum assunto pertinente. É como se fosse um TED Talk, Que né? legal. Específico para a nossa equipe, onde a gente fala de temas relevantes, né? Desde o métier do nosso trabalho, que é arquitetura e urbanismo, também sobre gestão emocional, que é tão importante hoje em dia, sobre algum livro interessante que traz algum conteúdo que seja... a gente teve um muito legal, do Menino do Dedo Verde, que para mim foi um dos mais marcantes, assim, porque além da nossa equipe poder mostrar o seu potencial, a sua capacidade e se colocar à prova ali, se testar, né? Sim. Se arriscar, talvez, coisa que nunca tenha feito depois de uma faculdade, é apresentar aquilo que pensa, suas ideias, o seu entendimento sobre algum conteúdo. O Conecta é isso, então a gente se conectar, né, e dar espaço para que todos possam brilhar. Achei muito legal a ideia, porque a gente acaba, atingimos tal formação, ponto. E daí isso meio que estimula eu no meu trabalho, né, lá com vocês, a sempre estar buscando um conhecimento, a sempre estar buscando evolução, né? Seja um curso, uma especialização, um livro que leu, eu achei isso muito legal. Até um filme, às vezes, traz uma mensagem significativa, é legal compartilhar com o grupo, então é um momento de... Uma poesia, né? Uma poesia. Ai, que legal. Então que legal, eu quero trabalhar lá. Eu vou entrar na faculdade. Ai, que maravilha! Estamos com vagas abertas para Santa Catarina. E, Fran, eu acho importante a gente falar do processo de seleção, tá? Da empresa de vocês. Vocês falam que não são inclusivas porque não excluem ninguém. Então, conta um pouquinho pra gente da equipe plural que vocês têm, né? Como é que é o processo de seleção?
Hoje a gente tem uma equipe de 24, eu acho, colaboradores, pelo que eu me lembro. E nos processos de seleção, a gente procura muito conhecer a pessoa, né? Porque independente de gênero, de opção sexual, de raça, de ideologias que tenha, seja religiosas ou políticas, a gente está ali para reconhecer o trabalho daquela pessoa, né? E eu acho legal de falar que, enquanto trabalho, né, o meu diploma, ele não me define. Ele não me limita e nem me dá condições diferentes do que uma outra pessoa que tem a mesma formação que eu. Né? O trabalho, ele é uma coisa muito pessoal, individual de cada pessoa. Então, sempre que a gente faz um processo seletivo, a gente tenta conectar com a essência da pessoa e também com o trabalho que ela vai desempenhar, né? A gente faz ali a avaliação periódica da pessoa, mas quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, se a pessoa tem alguma limitação, né? Alguma limitação física, por exemplo, a gente pergunta, tá, e o que tu precisa pra gente poder viabilizar o teu dia a dia de trabalho? E aí a pessoa vai nos trazer aquilo que ela precisa e a gente vai fazer dentro ali das nossas possibilidades aquelas adequações. Sim. Né? Porque essa é uma frase que a Carol falou uma vez, né? A inclusão, ela não deveria nem existir, porque não tem que existir exclusão. Sim. Né? Então, a gente olha muito com esse olhar, assim. Quem é aquela pessoa na essência, né? Independente do que ela estiver aparentando ali no físico ou de gostos pessoais dela. Né? O que é aquela pessoa? Como é que ela vai se comportar diante de uma questão de trabalho, uma questão com um colega, né? Como é que tá a gestão daquela pessoa dela mesma? Sim. É isso que a gente avalia quando a gente traz um colaborador, né? E quando a gente vai receber algum colaborador que a gente precisa se adequar de alguma forma, a gente traz, inclusive, para o Telos Conecta, palestrantes, pra gente poder entender como é que vai ser aquela realidade, né? Então, acho que isso é importante. E eu acho que isso hoje tem que ser muito levado em consideração no ambiente de trabalho. Porque hoje a gente tem N formas de trabalhar, né? A gente tem a questão do home office, faz uma vez por semana presencial, outras home office, ou então até mesmo adaptar o ambiente de trabalho não é uma coisa impossível. Então, a gente tenta dar a oportunidade sempre para todo mundo, sempre levando em consideração a questão do trabalho mesmo, né? E, claro, a questão, como é que é o nome? Soft skills? Soft skills. Das pessoas. Importante, né? Sim. Gosto de pensar que ali dentro a gente está construindo um mundo e que a gente quer ver aqui fora também, né? Que legal. Então, a gente começa ali a realmente criar relações de respeito e exigir relações de respeito para que o mundo também fora possa reverberar isso. Sim, como aquela pessoa se encaixaria no mundo que vocês idealizam. Né? E eu acho que é importante também trazer que, assim, o ambiente de trabalho, ele nem sempre as pessoas vão concordar em tudo. Sim. Né? Uma coisa que eu acho muito importante falar, eu e a Carol, nós somos amigas. Né? Eu sempre falo pra ela, assim, antes de eu aceitar ser sócia dela, eu escolhi ser amiga dela. Não significa que a gente concorda em tudo. Não, a gente discorda às vezes e a gente conversa sobre aquilo ali. E aí tá uma grande riqueza, né? Quando a gente discorda, a gente consegue debater e crescer, né? E ter novas ideias. Isso é muito legal. E eu acho que isso é um diferencial no ambiente de trabalho, sabe? Entender que, assim, eu estou aqui e muitas vezes a minha vontade pessoal, a minha vontade Franciele, eu vou ter que deixá-la de lado. Porque o que importa é a Telos, a Casulo, a ATL. Então, tem que pensar no que vai ser melhor para a empresa. Né? E não no que vai ser melhor pra mim. Mas preciso dizer que nem sempre são flores. É uma luta diária, constante, mas a gente acredita. Sim. Né? E até nisso vocês estão quebrando a norma, né? A norma normalmente é produtividade. Então, eu quero uma pessoa que vai estar ali produzindo, mas vocês escolhem levar educação, por exemplo, para toda a equipe. Ó, a gente está recebendo um colega X e, ó, vamos educar aqui o pessoal, vamos conversar sobre isso, vamos falar, vamos ter diálogo. Então, é norma
da Telos e dos projetos de vocês, ter o diálogo, a comunicação sempre aberta. E isso é uma quebra de norma, isso é muito legal. Daí a gente parte para pensar, né, no que é riqueza mesmo, né? O que a gente gera, qual é a riqueza que a gente gera? Acho que vai muito além do dinheiro, né? Sim. O impacto positivo que a gente gera vai muito além do dinheiro. Sim. E vai no impacto na vida de cada pessoa que a gente conhece. É sempre sobre pessoas. É sempre né? sobre pessoas. Sempre sobre pessoas. Ali dentro da empresa, fora da empresa, nos trabalhos que a gente faz, em todo mundo que a gente, de alguma forma, entra em contato, né? A gente está transformando. A nossa energia está levando algo bom ou algo que não é tão bom, né? Então, a gente tem que cuidar disso, principalmente, né? Eu acho que o mundo tá como tá, porque se pensou muito só em dinheiro. Sim. Só que é uma linha muito tênue, né? Entre a gente conduzir a empresa dessa forma, porque as pessoas não estão acostumadas dessa forma. Sim. Então, do mesmo jeito que a gente tenta entender, que a gente tenta trazer um ambiente de colaboração e comprometimento e cooperação, às vezes, claro, acontece, né? Uns perrengues assim, de as pessoas não conseguirem lidar com situações assim. Mas a gente escolhe quem quer que vá no barco, nesse navio, nesse transatlântico com a gente. Exato. E Carol, continuando contigo, gostaria de perguntar, né? Encerramos a Telos. Gostaria de perguntar qual que é o objetivo, o sonho da Casulo. O sonho da Casulo. Isso. Eu vou ser bem breve. Tá. Porque a gente está construindo, inclusive, sonhos, né? Mas o primeiro objetivo, então, é a gente estar produzindo casas modulares, né? No primeiro e no segundo ano, focado em projetos já pré-definidos, modelos prontos, né? E depois ampliar essa atuação para a construção de qualquer tipologia de qualquer outro profissional que execute o projeto. A gente pode executar a obra. A ideia é assim, a gente quer construir do jeito certo. E os maravilhosos colegas arquitetos, artistas podem, né, fazer o projeto que quiser, que a gente vai lá e vai garantir qualidade, tempo, preço, tudo, né? O sonho ideal de consumo de todo mundo que vai construir. E chegar a prédios, né, com madeira engenheirada. Então, esse é um desafio, mas a gente gosta de desafios, é legal. Vamos chegar lá. Quem sabe impressora 3D também, né? Porque isso sempre teve na mira. Exatamente. Né? Eu mandei um Reels pra vocês essa semana que eu achei muito sensacional. É incrível, impressão 3D E gurias, desculpa te interromper, Carol. Não, mas é o futuro que eu ia dizer só. E falando assim de uma perspectiva mais pessoal, em poucas palavras, Fran, qual que é o maior sucesso da tua vida? Então, eu acho que o maior sucesso da minha vida nunca tinha pensado nisso, pra falar a verdade, né? Até tu me perguntar. Mas acho que o maior sucesso da minha vida é quando eu olho pra minha mãe e pra minha irmã, que foram as mulheres que me criaram, né? E eu tenho certeza que durante a vida delas, elas abriram mão de muitas coisas pra me dar as oportunidades que eu precisava e que os outros tinham também. Então, é olhar pra elas, assim, e vê-las comemorando as minhas conquistas, né? Porque, no fundo, são as nossas conquistas. Ver elas felizes, assim, do que acontece comigo e das minhas conquistas pessoais e profissionais. Acho que esse é o maior ponto de sucesso da minha vida. E eu tenho uma afilhada, né? Sobrinha e afilhada de 9 anos, que é uma mulher incrível também. Tem um ex-professor meu, que é meu amigo, que eu admiro muito, que é o Cícero, que ele diz que as mulheres da minha família são muito fortes. E a Malu já é muito forte mesmo. Então, ver, assim, quando a minha irmã olha pra mim e diz assim, ai, a Malu tá fazendo igual a ti. A Malu fala que quer ser igual a Dinda. Acho que esse é o momento de maior sucesso da minha vida, assim, sabe? Porque eu sei que são as pessoas que estão ali do meu lado, em qualquer momento. E saber que elas se sentem parte disso e sentem orgulho é o meu maior sucesso. Ai, que lindo isso! E Carol, qual que é o maior sucesso da tua vida? Eu tenho 2 filhos, né? Uma menina de 17 e um menino de 7. E eu posso dizer que o maior sucesso, como eu posso medir meu sucesso, é que a minha filha, ela é uma moça de 17 anos. O meu pequeno tá em construção, né? Amo demais ele, tenho orgulho de quem ele é. Mas a minha filha, ela
ela mostra que eu tô no caminho certo. É um ser humano incrível, com valores que me enche de orgulho. E como ela mesma disse um dia, eu tô abrindo o caminho para que ela possa voar. Ai, que lindo. E ela vai voar, eu tenho certeza. Ai, que lindo. Gurias, rapidinho, indicar um livro e um filme que a gente precisa ler e assistir. Eu tô emocionada, calma. Tem um livro, que ele é muito bom, que ele ganhou, inclusive, o Oscar de melhor curta, que é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Eu acho que esse é um livro que eu indicaria, que ele também é o curta, né? Também é um filmezinho. E eu acho que eu indicaria todos os livros da Brené Brown. Eu gosto muito, ela escreve sobre vulnerabilidade, né? Então eu achava que isso só acontecia comigo, A Coragem de Ser Imperfeito, A Coragem para Liderar. Então eu indicaria todos os livros da Brené e esse curta-metragem. Eu vou indicar o Liderança Shakti, que é o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios. E o filme O Discurso do Rei, eu acho muito legal. Mas, antes de qualquer livro e qualquer filme, eu indico o autoconhecimento. Processo de autoconhecimento é fundamental para qualquer coisa na vida da gente. Me lembrei de um filme que eu e Carol olhamos no cinema. Choramos emocionadas, Biocêntricos. Ah, é um documentário do Biocêntricos, que fala da biomimética, né? Que é a inteligência da natureza e como somos parte disso. Sim. E, gurias, a gente acabou o nosso tempo. Até queria perguntar aqui, dá pra seguir? Ou acabou? Vamos seguir? Vamos seguir. Então a gente vai finalizar. Essa parte a gente corta depois. Então, assim, ó, tava assistindo um podcast hoje sobre filosofia e tem uma pergunta que é muito simples, mas ela é muito complexa pra gente, né? Quando a gente pergunta quem você é, quem que a Letícia é, né? E às vezes a gente fala, eu sou influenciadora digital, sou modelo. Não, isso é minha profissão, né? Não, mas eu sou Letícia. Não, esse é só meu nome. E tem uma definição de Platão que quem você é a essência primordial que te difere de qualquer outro ser humano, né? Então eu gostaria de perguntar a vocês essa pergunta é complexa. Fran, quem você é? Eu não sei se eu sei responder essa pergunta, porque eu acho que ano passado, quando eu fiz 30 anos, eu dei uma leve surtadinha, assim. E eu fiquei pensando em quem eu era com 30 anos, assim. Eu não sei dizer exatamente quem eu sou, porque eu acho que eu mudo todos os dias em algum aspecto, em alguma coisa. E eu acho que a pessoa que não muda, ela tá fazendo alguma coisa errada. Sim. Porque a gente tem que se adaptar, a gente tem que mudar, a gente tem que estudar, a gente tem que quebrar paradigmas. Mas eu acho que a pessoa que eu sou hoje é uma pessoa de quem eu me orgulho muito, sabe? Inclusive dos meus erros, assim. Porque com muita terapia. Graças a Deus pela terapia. Com muita terapia, eu sempre procuro avaliar tanto os meus erros e os meus acertos. E todas aquelas coisas que me motivaram a tomar aquelas decisões. Então, eu acho que eu sou um bebê ainda engatinhando, assim, em autoconhecimento e descobrir as coisas. E eu acho que é isso. Acho que não tem como... Não consigo me definir, sabe? Em uma palavra ou em uma frase. Mas eu acho que nesses 31 anos, acho que hoje eu sou a minha melhor versão até agora. E tomara que amanhã mude, que depois de amanhã mude, que daqui a um ano eu seja uma pessoa completamente diferente. Pra melhor, sempre. Que legal. Carol, quem é você? É difícil responder porque estamos todos nessa constante busca, né? Toda a humanidade, eu acho que está querendo descobrir quem é. Mas eu acho que eu sou um ser humano maravilhosamente imperfeito. Até anotei aqui, ó, que eu sou uma pessoa sonhadora e lutadora que corre muito atrás para realizar os sonhos,
que procura vibrar muito no amor e levar luz para onde eu estiver. Tentar ser, né, vamos dizer assim, um pontinho de luz que ajude a cada um a acender a sua luz própria, para a gente brilhar junto. Procuro ser assim, né? Talvez amanhã eu pense diferente. Que lindo, gurias. Foi um prazer enorme fazer parte desse primeiro episódio, né? Eu amei o convite. Lê, eu queria dizer assim, ó, que eu estou muito feliz de tu ter aceitado vir fazer nos entrevistar, né? Que a gente precisava contar a nossa história. A gente ficou pensando, mas quem que a gente convida para extrair da gente o melhor, né? Que a gente tem. E queria que tu contasse um pouquinho também quem é a Letícia. Ai, que ela tá inconstante, a essência. Por que a gente te convidou? Porque a Lê é maravilhosa. Eu conheci ela num evento do Conexões. E, nossa, brilhou. Eu disse, eu preciso ir lá conhecer aquela mulher e conversar com ela. E a gente conversou um pouquinho que eu acho que abriu essa admiração mútua, né? De tanto por aquilo que tu tava fazendo numa área que é completamente desconhecida pra mim, né? E tanto da tua parte quanto aquilo que eu tava fazendo numa outra área. Tudo que eu trabalho, inclusive isso aqui, é um desafio que eu aceitei, que não é o que eu costumo fazer, mas eu acho que são as questões das oportunidades, da gente ser uma mulher inquieta, mas sempre aproveitar bem as oportunidades que a vida apresenta pra gente. Nós estamos aqui de comunicadora, entrevistadora. Então, se você quiser conhecer mais do meu trabalho, pode me seguir lá no @Letícia de Campos com 2 T's, ou entrar no Fala Brigitte também com 2T's.com, que tem um pouco mais do meu trabalho por lá. Muito obrigada. E a nossa conexão rolou muito porque a Lê traz também essa questão de preocupação, né, com as pessoas. Sim. E com o meio ambiente, né? Sim, eu também empreendo na moda circular, que pra mim faz muito sentido. Pra mim é bizarro saber que uma calça jeans gasta mais de 6 mil litros de água. Imagina, gente. E é um tecido que vai ficar lá pra sempre, pra sempre, pra sempre. E a indústria da moda também é uma indústria que impacta muito o meio ambiente. Então tem soluções que elas podem ser feitas que vamos chegar num resultado mais, assim, agradável para todo mundo, né? Não é mais caro, inclusive mudar essa cultura no Brasil de que brechó ou moda circular é uma coisa de segunda classe, porque não é. É uma coisa que a gente vê que traz um impacto muito positivo para o meio ambiente, a gente acaba cuidando das nossas escolhas no consumo consciente. E eu acho interessante falar também, uma das coisas que sempre, desde que eu conheci a Lê, me chamou a atenção, é que a Lê, ela tem uma sede de conhecimento, né? A gente já passou horas, assim, tomando café e conversando sobre diversos assuntos. E a Lê tem essa sede de conhecimento, assim. Eu sempre falei pra ela, eu acho que ela é uma excelente comunicadora. Obrigada. Né? Tá com vários projetos novos, eu acho que vale a pena conhecer. Pretendemos viajar com a Letícia por favor. também. E isso é uma coisa engraçada, porque já tentaram mapear, tá, mas o que tu é curiosa no quê? Deu absolutamente tudo. Até as gurias eu fico perguntando, tá, mas por quê? Mas por que Gramado é assim? Por que acontece isso na praia? Mas qual que é o impacto de um condomínio num bairro? Então, isso pra mim, tá aqui, pra mim é uma satisfação enorme poder tá participando desse projeto, tá perguntando essas coisas pra vocês, porque eu aprendo. E é sobre o projeto, né, de viagem e turismo também tá na minha veia ali. Meu pai teve uma agência de viagens desde que eu era pequenininha. Então, eu sou estudante de turismo, moda turismo. É uma coisa que eu sempre amei muito, porque viajar a gente aprende muito. E a gente experiencia muita coisa e abre muito os horizontes da gente. E eu resolvi fazer um projeto de viagem para mulheres, que também é outro campo de potencializar outras mulheres, que também eu sou passional sobre. Então, temos vários projetos. Me siga lá no @Letícia com 2 T's de Campos. Então tá, Isso sigam aí. também a Telos, a Arquiflow, Telos Urbanismo, Casulo Modular, Isso a aí. Fran, eu sou a Fran, Eu sou a Fran. carolesteves.arc.
E queríamos agradecer, né, todo mundo por estar nos assistindo ou nos ouvindo e convidar vocês que estejam conosco aqui no Arquiflow. Vamos trazer muitos assuntos, vamos falar de habitação, de REURB, né, regularização fundiária urbana, construções modulares, arquitetura, urbanismo, empreendedorismo, negócios. Vamos trazer muitos convidados, né? Vamos falar de beleza, moda, tudo que for interessante aqui. Vamos trazer muitos convidados, pessoas que nós conhecemos, e quem quiser também participar, trazer o seu assunto aqui, por favor, entre em contato conosco. A gente quer justamente trazer informação e informação real e de qualidade para as pessoas. E obrigada, gente. Obrigada, Lê. Obrigada, gurias. Beijo. Quem sabe a gente encerra fazendo um brinde. Isso, Eva! Arquiflow. Saúde.